Olá, a OAB TV está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a advocacia moderna, as sociedades de advogados. Você sabia que advogados podem se associar formalmente para exercer a profissão de forma coletiva, com mais segurança, planejamento e eficiência tributária? Para nos ajudar a entender melhor como funciona esse modelo, o papel da OAB e os serviços disponíveis, recebemos uma convidada com ampla experiência na área, a advogada Carla Leite, presidente da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB Paraíba. Acompanhe comigo, a partir de agora, OAB TV já está no ar. Hoje temos a honra de receber a advogada Carla Leite, conselheira da OAB Paraíba e presidente da Comissão de Sociedades de Advogados. Doutora Carla, seja muito bem-vinda. Eu já quero você aqui há muito tempo, só que não está batendo nossa agenda e é um prazer tê-la conosco. Germana, muito obrigada. É um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pelo convite da OAB, pelo seu convite. E espero ajudar bastante e compartilhar bastante conhecimento sobre sociedade de advogados para esse seu colega que tirou a dúvida e para tantos outros que chegam até nós e que às vezes também não chega, porque não sabe nem onde procurar. Não sabe. É uma dúvida recorrente. Chega muita pergunta no canal, no meu Instagram. E eu quero que você conte para a gente um pouco o que de fato é uma sociedade de advogados. Germana, a sociedade de advogados nada mais é do que a união de dois ou mais sócios, né, advogados, porque precisa ser advogados, para trabalharem juntos e constituir um CNPJ. Por conta disso, tem algumas vantagens e acredito que logo mais a gente vai falar. Mas também não precisa ser apenas dois advogados. Pode ser eu, enquanto pessoa física, que quero me tornar uma pessoa jurídica, uma sociedade individual de advogados, que recentemente também foi permitido, para também ter alguns benefícios enquanto pessoa jurídica. E para você, o que diferencia um escritório de advocacia formal e um informal? Um advogado formalizado ou um informal, que atua profissionalmente e informalmente? Quando você fala informalmente, acredito que você queira dizer um advogado que é pessoa física, isso. Que ele atua apenas como pessoa física. Ele pode atuar normalmente como pessoa física, isso não quer dizer que é exatamente uma informalidade, mas ele perde alguns benefícios. Por exemplo, vou citar, acho que o mais hoje gravoso para ele se torna impostos. Isso. Quando a gente recebe um honorário, quando eu sou pessoa física, eu sou taxada enquanto pessoa física, o imposto de renda, que normalmente, a depender do valor que eu recebo, é 27,5%. Então, a taxa maior. Enquanto pessoa jurídica, esse imposto já vai cair pelo menos aí para uns 15%. Então, só que eu estou falando de forma muito geral, porque precisa analisar caso a caso. Esses impostos podem até ser bem menores, porque eu posso me constituir como simples, então ele vai bem menor, porque junto uma carga tributária toda, então eu vou pagar uma taxa bem menor. Então, quando eu trabalho como pessoa física, eu tenho vários benefícios, perco vários benefícios. Quando eu trabalho enquanto formalizado com pessoa jurídica, eu tenho grandes outros benefícios. Eu citei apenas um. Então, não é sobre uma atuação ilegal, a informal. É porque você não vai ter benefícios valiosos que vão no seu bolso, não é isso, doutora? Com certeza. Vai no bolso, vai na questão da estratégia, vai trabalhar com outras parcerias de forma mais organizada, porque quando você trabalhar muitas vezes com ente público, com empresas que exigem, tem empresas que têm compliance, por exemplo, então exige que você tenha um CNPJ e não apenas uma pessoa física, né? Não tem uma sociedade. Tem entes públicos que é obrigatório se participar de licitação com CNPJ e não com pessoa física. Então, também às vezes impede você de fazer certas contratações. E às vezes a gente só descobre isso na hora de contratar. Isso. Eu recebo muitos advogados assim, na urgência de formalizar, né, de constituir a pessoa jurídica, não vou nem dizer formalizar para não parecer que é informal, de constituir a pessoa jurídica, assim, nas vésperas de contratar, preciso com urgência, porque senão eu vou perder um contrato de licitação ou um contrato empresarial. Muitos advogados têm dúvidas sobre o processo de abertura. Você pode contar um pouquinho para a gente como funciona? Conto sim. A Comissão de Sociedade de Advogados, ela é constituída hoje por 5 conselheiros estaduais. Obrigatoriamente, somos 5. Isso está dentro do regimento da OAB, certo?
Então, ela hoje é responsável por tanto a abertura, eu vou ampliar um pouco até a sua pergunta, Germana, tanto responsável por abertura, como por fechamento, como por qualquer alteração que tenha no contrato social, como por averbações de associados. Então, quando você contrata um associado, você precisa fazer essa averbação junto ao AB, que aí é tudo dentro da comissão. Como rescisão desse associado, tudo também tem que ficar registrado, porque é uma forma de trabalhar de forma organizada. Então, você tem que procurar, temos 2 sistemas hoje. Para abertura, alteração e baixa, a gente trabalha com Rede Sim, que é em parceria com a Junta Comercial, com a JUSEP, que é tudo nele, a parte da Receita, a parte do município e a parte da OAB. Então, já facilita bem para o advogado quando a OAB fez esse convênio, essa parceria. E temos o UNDOC, que é um sistema interno da OAB, que é para fazer as alterações com relação à averbação e para a solicitação de certidões, porque os advogados, as sociedades, muitas vezes precisam de certidões para levantamento de alvará, para juntar em algum contrato, em algum processo de licitação. E quais são os principais erros ou informalidades que vocês veem nos processos de abertura de sociedade? O processo de abertura que a gente encontra não junta as certidões negativas dos advogados que estão querendo se associar, né? Pagamento, muitas vezes, de taxas equivocadas. Existe um contrato padrão, que a gente já construiu esse contrato padrão, a OAB, para facilitar essa abertura e a rapidez também nessa abertura. Porque é um colegiado, como eu falei, são 5 pessoas julgando aquele processo, porque ele vai para um julgamento. A gente analisa todo um processo, é formalizado mesmo um processo. Quando é um contrato padrão, quando o advogado dá entrada e entra em um contrato padrão que já foi aprovado por essa comissão, ele vai para a presidente, que no caso sou eu. Então, ele vai num trâmite muito mais rápido. Normalmente, a gente tem aí um prazo de 3 a 4 dias úteis para fazer o julgamento. Eu procuro fazer antes, só que realmente o volume é maior, a gente não consegue fazer. Então, vai mais rápido. Quando é para o colegiado, não. Precisa esperar juntar um número mínimo de processos para abrir uma pauta, e aí nós temos pelo menos 7 dias úteis para fazer esse julgamento colegiado. Então, quando se usa o contrato padrão, é muito mais rápido. Então, muitas das vezes não usam o contrato padrão. Às vezes usam, mas baixa de um sistema e faz a assinatura não digital. Então, isso já foge do sistema padrão. Então, vai para o colegiado. Então, esses erros são os principais. Onde a gente consegue baixar esse contrato padrão? Não baixa. Na verdade, ele é preenchido diretamente dentro do sistema. E é isso que a gente precisa com que os advogados façam. Ou os contadores, porque normalmente os contadores fazem esse trabalho. Os contadores preencham todo o contrato padrão de abertura e vão até o final, fazendo com que o advogado mesmo assine esse contrato no sistema. E aí vai cair para a análise singular, que seria a análise da presidente, e não para a análise colegiada. Pessoal, falei para vocês que o programa de hoje teria informações valiosíssimas. São detalhes que fazem toda a diferença, que vamos deixando para depois. E um dia, essa bomba estoura. Quando queremos contratar um funcionário, né, isso. Quando vamos fazer declaração de imposto de renda, entre outros fatores. Vamos falar agora, doutora Carla, para o jovem advogado. O jovem advogado acabou de pegar a carteirinha da OAB. Como é que ele faz para formalizar a advocacia dele, para realmente fazer o PJ e melhorar, né, o imposto dele? Isso, melhorar suas condições. O que é que eu recomendo? Para um jovem advogado, que é muito provável que ele não tenha o conhecimento de como fazer essa abertura, até pela utilização do sistema, qual dos sistemas eu utilizo, ele entra em contato com a nossa comissão. Temos o contato direto no site da UAB, ou no Instagram, ou no meu Instagram, que eu também estou divulgando dentro do meu Instagram, enquanto nós não temos o Instagram da comissão, mas em breve vamos ter. A gente vai certamente falar sobre isso também, para que se facilite essa comunicação para fora da UAB. Então, eles procuram nossa comissão para que a gente oriente ele desde o começo e ele tenha rapidez nessa abertura, porque a gente quer essa rapidez nessa abertura e ele consiga ali protocolar num dia e 2 dias, 3 dias depois ele já esteja com a sua pessoa jurídica aberta. Para finalizar esse bloco, eu quero que você deixe a mensagem dos principais benefícios jurídicos de se constituir uma sociedade de advogados. Os principais benefícios são redução do imposto, possibilidade de compra, por exemplo, de um carro com desconto, né? Você tem aí pelo menos uns 15% de desconto para comprar um automóvel. Você consegue fazer parcerias
com advogados de forma contratual também para ter descontos nos honorários. Então, ali você consegue também no imposto fazer essa transação com colegas de forma melhorada em razão dos impostos. Contratar associados. Então, você consegue fazer o contrato de associação com advogados. Participar de licitações, participar de contratação com empresas que exijam, dentro do seu compliance, a contratação de pessoa jurídica e não pessoa física. Então, dentro dos benefícios, posso citar pelo menos esses. Daqui a pouco, voltamos com mais detalhes sobre a atuação da comissão, os serviços disponíveis e dicas práticas para quem quer se regularizar. Até já! No São João reina a cultura, a luz, o som, a emoção. Tem bandeirola, comida, forró, chachado, baião. A gente vê cor, vê brilho, só não vê a exploração. Se de um lado tem festança, com forrozeiros dançando, tem maçã do amor, canjica, chita e xadrez desfilando, do outro lado, no silêncio, há crianças trabalhando. Todos precisamos ver que há crianças no Brasil com sua infância roubada, sua vida por um fio. Vamos cuidar, proteger, é compromisso defender. Chega de trabalho infantil. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos aqui pelas ruas do Cristo para saber qual é a João Pessoa que o pessoense quer pro futuro. Me diz um negócio, qual é a João Pessoa que tu quer pro futuro? Rapaz, eu acho que é uma João Pessoa mais planejada, mais desenvolvida e pensar pro nosso futuro. E o futuro de João Pessoa passa por aqui, debatendo o futuro da cidade que está perto de chegar a 1 milhão de habitantes. Somos a capital que mais cresce no Nordeste e é por isso que o debate do plano diretor, da ocupação do solo, do zoneamento, tudo passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Estamos de volta com a doutora Carla Leite, presidente da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB Paraíba. Agora, vamos entender melhor como a comissão vem atuando e de que forma a OAB pode apoiar escritórios e profissionais que desejam se estruturar melhor. Doutora Carla, qual o principal objetivo dessa comissão? A gente tem um objetivo de facilitar com que os advogados, a classe de advogados, se tornem uma pessoa jurídica, porque, como a gente já viu, traz inúmeros benefícios. Além disso, nós queremos ampliar o conhecimento de toda a classe de advogados, da capital ao sertão, sobre os procedimentos, como é que faz para abrir, como é que faz para alterar, como é que faz, quais são os benefícios que eles terão. A gente quer promover os cursos, a gente está querendo acelerar a demanda dos processos, a finalização desses processos, para justamente esses advogados se sentirem cada vez mais próximos dessa comissão. Então, a gente quer estar
próximo, a gente quer ser consulta, a gente quer estar junto deles até para o planejamento deles, que essas sociedades de advogados do interior à capital, elas se apossem mesmo dessa comissão da OAB, porque ela está para todos eles, todos vocês que são sociedades, podem vir contar conosco. A gente vai aparecer cada vez mais e vocês vão estar sempre apoiados por nós, para que a gente possa chegar junto mesmo, montar com vocês, principalmente os jovens advogados, né, que precisam desse apoio e que não tenham dúvidas de como gerir, de como abrir, de como funciona uma sociedade como um todo. Há uma pauta específica a ser trabalhada agora em 2025? Isso, nós temos, são muitas coisas que a gente quer fazer, né? Mas a gente fica naquela ansiedade de fazer tudo de uma vez, mas a gente sabe que precisa começar do ponto 1 ao ponto 10, por exemplo. Então, a gente já começou a fazer um trabalho de estruturação de um curso junto à ESA, né? Junto ao doutor Daniel e doutora Zilda. Então, a gente já quer fazer iniciar com todos os jovens advogados, no momento que ele chega à advocacia, recebe sua carteira, né, há um plano de acolhimento, e nesse acolhimento já falarmos um pouco sobre a sociedade de advogados. Há o plano também, que já está em encaminhamento, abertura do Instagram, porque hoje é uma ferramenta excelente para a gente atingir todo mundo, todo e qualquer público. Então, também de comunicação com eles, para falar sobre toda a comissão e tudo que envolve a sociedade de advogados. Nós queremos também fazer um simpósio envolvendo a sociedade como um todo, a sociedade de advogados como um todo, em parceria com a ESA, né, interiorizando todo esse conhecimento. Então, é isso que a gente quer, e acelerar os processos de abertura e de todos os derivados. O jovem advogado e o advogado que ainda não providenciou sua sociedade, ele vai atrás agora, nesse momento, ao finalizar esse programa. E ele vai entrar em contato em que telefone? Germana, ele vai entrar em contato pelo próprio telefone da comissão. Eu vou filar um pouquinho, com tá? Com certeza. 839-9998-6850. Vou repetir. 839-9998-6850. Para deixar um gostinho de quero mais do jovem advogado, quais são os eventos que vêm por aí? Os eventos, os cursos que estão vindo aí através do ESA ou da instituição OAB Paraíba? Tá, são 3 eventos que a gente está buscando e desenvolvendo para que aconteça o mais breve possível. Uma é uma palestra de 3 horas para falar sobre a sociedade, né, tudo que envolve a sociedade, todos os tipos de sociedade, os benefícios, sobre a comissão. Um outro é um curso de 12 horas, que aí é um curso mais avançado, para a gente falar um pouco mais sobre finanças, gestão, marketing, tudo que envolve a sociedade de advogados. E um terceiro é justamente um estudo, né, que seria uma espécie de simpósio envolvendo sociedade de advogados, que aí a gente quer fazer um pouco mais para o 2º semestre, se tudo der certo, e envolvendo todo o estado da Paraíba, e todos esses cursos envolvem todo o estado da Paraíba. A gente quer fazer talvez um primeiro, e depois a gente quer interiorizar. É uma missão que a ESA tem e que me intimou para fazer. A gente tem que viajar, gente, e tem que esse colocar. Curso de gestão vale ouro, hein? Estou ansiosa já. E também de formalizar o escritório de advocacia. Vamos lá. Qual o caminho a ser percorrido por aquele advogado autônomo a se transformar numa sociedade de advogados? O caminho que eu falo é buscar o AB, né? Saber primeiro se realmente é isso que quer, montar essa sociedade. Querendo isso, é muito simples, Germana, hoje para se formar, para ser advogado individual. Porque vamos dizer que ele não tem um sócio de imediato. Não tem um sócio imediato, mas vou fazer uma PJ, né, com uma pessoa jurídica. Então, eu junto minha OAB, tenho ela em dia, porque precisa estar com ela em dia, entro no sistema e preencho meus documentos, assino esse contrato, que é um contrato social, porque toda pessoa jurídica tem um contrato social. Qual o sistema? Redsim. Redsim, sistema Redsim. Isso. www.redsimpb.com.br. Então, não tem erro, tá? Na dúvida, bota no Google Redsim PB, que vai aparecer. Perfeito. Tá? E aí, lá vai ter a abertura e é um passo a passo, bem auto-explicável, que dá para fazer bem direitinho. Mas é o AB, documento de certidão onde vai ser o local, contrato social,
Os documentos que a prefeitura exige, obviamente, né? O nome da sociedade, que obrigatoriamente vai ter que ter um nome da gente, se for da sociedade individual, com o nome sociedade individual no final, porque são regras que os provimentos exigem. E aí você vai, o sistema mesmo vai lhe dizendo como funcionar. Porém, na dúvida, entre em contato com esse número que a gente falou aqui, que a gente vai explicando todo esse passo a passo. Mas eu acho que ficou bem claro para os telespectadores. Documento, contrato social, comprovante de residência, onde vai ser o escritório. Sim. E entrar no site da RedSim para preencher o contrato. Isso. Não é isso. E aí lá vai estar explicando todos os outros passos com relação à prefeitura e com relação à Receita Federal. Doutora Carla, eu gostaria de agradecer a sua presença. É um programa rápido, mas com informações valiosíssimas para o pessoal que está em casa. Gostaria de fazer outros convites para você vir explanar os cursos, os congressos, os simpósios que a comissão, está para promover. Obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui compartilhando esse conhecimento. Estou à disposição, a nossa comissão está à disposição, porque é importante também que todos os demais se tornem conhecidos da sociedade, né, de advogados, das sociedades de advogados, para que a gente tenha mais braços, né, que possam compartilhar esses conhecimentos para quem precisa. O programa OAB TV fica por aqui. Agradecemos sua audiência e te convidamos a seguir acompanhando as ações da OAB Paraíba e suas comissões temáticas. E lembre, todos os episódios da OAB TV estão disponíveis no canal da OAB Paraíba. No YouTube, se inscreva, curta e compartilhe o conteúdo que fortalece a advocacia paraibana. Até a próxima edição. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal.